Fala, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, na última aula nós vimos o processo de pilha, certo? Então nós estamos aí falando de eletroquímica. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar de eletrólise, certo? Bom, para começar, a gente viu lá que a eletroquímica ela estuda as relações entre energia química e a energia elétrica, certo? Então, essas relações. E a gente viu que lá no processo de uma célula galvânica, ela pode ser tanto uma pilha quanto uma célula eletrolítica. E a pilha, ela é um processo espontâneo, certo? O que significa esse processo espontâneo? Ela, através de energia química, gera energia elétrica, certo? Então, ela gera essa corrente elétrica por meio da DDP, tá? E a eletrólise é um processo diferente, tá? Ela também ocorre por meio de oxirredução, só que é um processo inverso. O que acontece? A gente precisa da energia elétrica para que esse processo aconteça. Então, é um processo não espontâneo, diferente da pilha. Então, a gente transforma aí, ó, energia elétrica em energia química, certo? E como funciona isso? Vamos lá. Bom, eletrólise ígnea, né? Então são dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A ígnea é onde não ocorre em meio aquoso e a aquosa é onde ocorre em meio aquoso, em água, certo? Bom, a eletrólise ígnea, geralmente compostos iônicos, tá? E esses compostos iônicos, a gente tem que lembrar que ele tem essa estrutura aí, ó, esse retículo cristalino, que é uma estrutura bastante ordenada e forte, certo? Então, para a gente poder quebrar essas cadeias aqui, a gente precisa fazer uma fusão, dar uma energia, certo? E aí a gente consegue liberar os íons que estão ligados nesse retículo cristalino, tá? Então, como é que funciona a eletrólise? A eletrólise, a gente tem ela ocorrendo aí em uma cuba eletrolítica ou uma célula eletrolítica, tá? E aí nós vamos ter dois eletrodos, eles podem ser tanto eletrodos inertes ou eletrodos reativos, tá? Geralmente eletrodos inertes são o grafite e a platina, tá? E aí a gente tem esses eletrodos ligados a uma fonte, um gerador, certo? Esse gerador é que vai gerar a energia elétrica para que ocorra essa transformação da energia elétrica em energia química, certo? E a gente também vai ter aí tanto um polo negativo, tanto o polo positivo, tanto o anodo e o catodo, certo? Então, a partir desse mecanismo de eletrólise, a gente vai ver aí, como exemplo, a eletrólise do NaCl, certo? Do cloreto de sódio, que é aquele sal de cozinha, tá bom? Bom, no cloreto de sódio, nós vamos ter aí a seguinte forma. Na eletrólise, a gente viu que o cátodo era o nosso polo positivo e o ânodo o nosso polo negativo. Na eletrólise, isso é o inverso, tá? O nosso cátodo vai ser o polo negativo e o nosso ânodo vai ser o polo positivo, certo? Bom, a partir disso, o que a gente tem que identificar quando ocorre a eletrólise? Na eletrólise, o que acontece? Esse gerador que vai gerar energia elétrica, ele vai tirar elétrons de quem? De quem tem elétrons para tirar, quem tem a mais. Que no caso aí seria o Cl-, certo? Então, a partir da equação de dissociação do NaCl, nós temos aí o Cl-, né, nesse meio dessa célula eletrolítica, onde vai ser retirado os elétrons, tá bom? Então, se a gente vai tirar os elétrons dali, ele vai oxidar, certo? Então, aí, o ânodo, né, ele vai oxidar. Então, lembrar aí, ó, consoante, consoante, vogal, vogal, certo? O ânodo oxida. Quem vai ser o nosso ânodo aí? Quem vai oxidar? O cloro menos, certo? Ele vai ser transformado em Cl2, porque o cloro, ele na forma elementar dele, fundamental, ele é ligado a outro cloro, então é Cl2. Então, para balancear isso daí, a oxidação dele, o cloro menos são dois cloros menos gerando o Cl2 gasoso mais dois elétrons que ele está perdendo. Então, eu jogo lá para a direita os dois elétrons, certo?
E quem sofre redução? É o cátodo. E quem é o nosso cátodo aí nesse caso? É o sódio. Então o que vai acontecer? O gerador ele vai tirar os elétrons do cloro e vai mandar lá para o sódio, certo? Então o sódio ele vai reduzir, né? Quem reduz diminui NOx, recebe os elétrons, certo? Então ele vai receber esses elétrons do cloro, recebendo 2 elétrons. Então ele vai de sódio mais para sódio metálico, sódio zero, certo? Reduziu o NOx. Então nós temos aí também 2 de Na+, gerando 2 Na0, certo? Então qual será a nossa equação global na eletrólise? Bom, a gente viu ali que tudo pode cortar, então a gente corta 2 elétrons, tanto da primeira equação, da semi-reação, e tanto da segunda semi-reação de oxidação que está descrita aí. Tá? Então vai ficar 2Na+, líquido, mais 2 cloro líquido, gerando 2 sódio zero, mais o gás cloro. Certo? Bom, então a gente viu aí eletrólise ígnea, onde a gente tem que dar energia para aquele retículo cristalino de um composto iônico que está no estado sólido, e aí nós vamos transformar ele para o estado líquido, certo? Bom, agora nós temos a eletrólise aquosa. Como o nome já diz, nós temos eletrólise ocorrendo em água, certo? Só que aí nós temos que pensar duas coisas. Para que isso aconteça, na água, ela sofre autoionização. Então, ela vai gerar íons H+, e OH-, né? Como a gente viu na matéria lá de sais, de ácidos e bases, certo? Então, ela sofre autoionização. Então, o que vai acontecer? Ela vai competir. Os íons que vão estar ali presentes de NaCl, Na+, Cl-, vão competir com os íons H+, e OH-, certo? Bom, a diferença de eletrólise ígnea e aquosa. Lá na eletrólise ígnea, a gente tinha que dar energia para aquele retículo cristalino quebrar as ligações e gerar aqueles íons, certo? Na eletrólise aquosa, a gente não precisa. O que acontece quando a gente coloca o sal de cozinha em água? Ele dissolve, certo? A gente quebra aquelas ligações. Então, eles são gerados através da dissociação em água, tá? Então, nós temos aí as duas primeiras equações, tanto de autoionização da água, tanto de dissociação do NaCl-. Agora, a gente tem que identificar quem é que vai sofrer tanto a oxidação e tanto a redução, certo? Bom, o que vai acontecer? Para que gere um estado de menor energia, para que o gerador gaste menos energia, certo? A descarga, né, tem que ser feita em quem gasta menos energia para você arrancar e para você colocar os elétrons, certo? Bom, então tá. Dito isso, vou passar aqui um slide. Nós temos aí uma facilidade de descarga decrescente, tá? Então isso aí é uma tabelinha que coloquei para vocês, onde nós temos elementos que sofrem a descarga com maior facilidade indo para a direita, certo? Então, em relação ao H+, né, que ele vai sofrer lá, ó, H+, ele vai reduzir, porque ele é o cátodo, certo? Então, ele tende a receber esses elétrons, né, mais facilmente em relação aos metais, aos demais metais, e com mais facilidade em relação aos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então é mais fácil eu conseguir arrancar os elétrons de H+, e dos demais metais em relação aos metais alcalinos terrosos e o alumínio, certo? Bom, em relação aos ânions lá, que vão sofrer a oxidação, né, é mais fácil eu conseguir tirar esses elétrons, né, do OH- do que dos ânions oxigenados e do fluoreto, porque eles são muito eletronegativos, certo? Então, eles são tão eletronegativos que é difícil de eu conseguir arrancar esses elétrons. Então, visto isso, lá em solução a gente tem Na+, Cl-, H+, e OH-, certo? Bom, cátodo, reduz. Quem vai reduzir? Bom, nós temos aí então, pela ordem de facilidade, o hidrogênio mais fácil, certo? De receber esses elétrons em relação ao sódio, porque ele é um metal alcalino. Então, o cátodo, né, vai ter o nosso hidrogênio. Ele que vai sofrer a redução. Então, ele vai de H+ para H-.
2, é o gás hidrogênio, H0, certo? Então, ele está ali, ó, recebendo esses elétrons, certo? E gerando meio de H2. Nós temos que lembrar sempre de balancear as equações. E o ânodo? O ânodo, que vai ser o nosso, quem vai sofrer a oxidação, né? No caso aí vai ser o Cl- em relação ao OH-, porque ele tem maior facilidade de sofrer essa descarga, essa oxidação, certo? Então, cloro menos vai para cloro zero, então gás cloro zero, né? Balanceando meio de Cl2 mais o elétron. Então, a gente pode cortar aí quem está em lados opostos, e aí a equação global que a gente vai ter da eletrólise aquosa do NaCl é NaCl mais a água, gerando sódio positivo mais OH-, mais meio de H2 mais meio de Cl2. Então a gente está vendo aí que está tendo liberação de OH- nesse meio. Então está gerando um meio básico, tá? Esse processo é muito visto na indústria de fabricação de água sanitária, por exemplo, de soda cáustica, tá? Então esse é o processo utilizado para produzir esses produtos químicos, tá? Então a gente viu aí eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Então sempre lembrar, na eletrólise aquosa existe essa competição dos íons, com os íons H+, e OH-, certo? E aí nós temos essa tabela aí de facilidade de descarga, tá? Que sofre maior descarga com maior facilidade, tá bom? Bom, atividade para casa, assistir esses vídeos complementares de revisão, então tem toda a revisão do que a gente viu, né, sobre eletroquímica, e também um vídeo sobre exercícios aí para vocês praticarem e terem disponível, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o nosso portfólio, né? Nosso portfólio vai ter que ser enviado para a data estipulada pela escola. Então, lá no calendário da escola vocês têm a data que eles determinaram para ser enviado esse portfólio e enviado para esse e-mail que está aí na tela, profphcsf@gmail.com. Apenas receberei e-mail nesse e-mail que coloquei na tela, certo? Bom, nosso portfólio ele vai ser composto pelo nosso infográfico, né, que a gente discutiu nas outras aulas. Então eu dividi esses temas aí, lembrando que são 4 pessoas para cada tema e eu trabalho individual. Então vocês vão utilizar, como eu falei, o PowerPoint, Paint, desenhar à mão ou Canva para fazer esse infográfico e vão colocar como primeira parte lá do portfólio, né, o cabeçalho, o infográfico, né, explicado o cabeçalho, vão colar essa imagem e colocar embaixo lá no Word a fonte, de onde vocês tiraram informações, de onde vocês consultaram, né? E a segunda parte do portfólio será o nosso relatório da aula prática. Então, eu coloquei esse link aí no YouTube, é uma aula prática sobre oxirredução, certo? Onde é a transformação do ferro em cobre, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar no Google, é uma prática de transformação do ferro em cobre. E aí vocês vão fazer o relatório naqueles moldes que a gente fez no bimestre passado. Então são os mesmos moldes, até 3 páginas no máximo desse relatório. Então estão todos aí o passo a passo de como seguir para fazer esse relatório, né? Tem esse link também que eu coloquei para vocês se vocês quiserem consultar de como fazer o relatório. E além disso, vocês podem me consultar por e-mail ou nas aulas que a gente tem disponível online, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar sobre como fazer esse relatório ou alguma outra dúvida, certo? Então, nosso portfólio será composto pelo infográfico, valendo 6 pontos, e esse relatório valendo 4 pontos, certo? Totalizando 10 pontos, tá? Então, esse vai ser o nosso portfólio. Ele vai ser enviado apenas um documento, tá? Então, o portfólio, você vai colocar esses 2 trabalhos no mesmo documento e enviar um documento só anexado para o e-mail, certo? Bom, então cuide-se e até a próxima semana. Tchau!